Mas antes, Mauro, eu queria te perguntar o seguinte, sobre esse futebol do Flamengo. Ontem ganhou de 3-0, fez boas jogadas, mas não é um futebol bom o que o Flamengo mostra no começo de temporada com o Tite. Sei que é um começo, sei que não dá para se basear nisso, não tem nenhum clube do Brasil jogando espetáculo. Só que pro rubro-negro eu acho que pesa um pouco mais, porque ele já está revoltado com o que ele viu no ano passado. Um time repleto de estrelas, que não jogou nada, que parecia acomodado, que em muitos jogos parecia sem vontade. Então, quando chega o Tite, o rubro-negro falou, caramba, agora vai melhorar. Então, esse começo de ano pro torcedor rubro-negro era aquele negócio, eu vou ver meu Flamengo jogar de novo. E ele não tá vendo. É uma decepção ou você acha que o Tite vai... É nóis, tripulação rubro-negra. O que a mídia diz sobre o Mengão? Descubra as análises, os comentários e as opiniões que cercam o Flamengo neste vídeo. Comentários e opiniões de Mauro César, créditos à Jovem Pan Esporte. Fazer esse Flamengo crescer. É uma decepção de quem vive numa realidade paralela e acha que o Tite é o Mago Merlin, que ele vai chegar lá e plim com a varinha de condão lá e tudo vai ficar maravilhoso. Não é assim, a remontagem de um time leva tempo. Ele precisa de tempo para trabalhar, para fazer com que o time evolua. Ele está fazendo algumas experiências. Então você tem esse otimismo? Não é questão de otimismo, é questão de realismo. A montagem de um time não é de uma hora para outra. Acontece em etapas. E esse Campeonato Carioca é uma pré-temporada do Flamengo. Então você olha, o Grêmio ontem empatou com o São Luís de Juí, né? Não foi? Quase perdeu. Foi. O São Paulo perdeu para a Ponte Preta, 2-0. O Bahia perdeu do... A Ponte Preta, o Bahia perdeu. Lá pro River. Todo o time completo, talvez todo mundo acabou. Bahia perdeu, né, com todo esse time do Bahia, Rogério Ceni, Everton Ribeiro, etc. e tal. O Grêmio quase perdeu para o São Luís de Juí. O São Paulo perdeu a Ponte Preta, que brigou para ir para a terceira divisão. O Palmeiras foi derrotado pelo São Paulo na semana passada lá na Supercopa, né? O Corinthians está na zona do rebaixamento. O Inter tropeçou outro dia contra o último colocado. Exato. Então, assim, por que isso está acontecendo? Porque são times de começo de temporada. Alguns realmente estão numa situação muito crítica, é o caso do Corinthians, né? Aí, pelas razões que já discutimos aqui no programa. Agora, o Flamengo não está tomando gol. O Flamengo tomou um gol no Campeonato Carioca, que foi com o time lá dos garotos, e por conta de uma falha individual grave do Gabriel Noga, o zagueiro lá, que foi até emprestado para Leixões de Portugal. Ele cometeu um erro crasso, aí saiu o gol lá do Nova Iguaçu. Mas o Vasco quase marcou, o Botafogo, sim, houve momentos ali que você percebe que o time ainda concede algumas chances que não deveria para o adversário, mas a bola não entrou. Mas ontem teve bola na trave, mas a bola não entrou. O time do Flamengo não toma gol. Isso é a cara do Tite. O que ocorre é que muitos torcedores só veem o jogo do seu time, né? Então tem muita gente na torcida do Flamengo que não conhece bem o Tite. Acha que o Tite era o quê? O Tite é isso. Ele vai montar um time pela defesa, um time seguro, para não sofrer muitos gols. Ele falou na coletiva outro dia, perder poucos jogos, vai ter vitória de 1-0 e tudo. Eu acho que aí depois de um certo tempo ele vai tentar avançar. Isso é em etapas. Por exemplo, chegou o De La Cruz. De La Cruz é um ótimo jogador. Esse é o grande questionamento. Grande contratação. É que ele não joga na posição dele. Agora, ele está tentando encontrar qual é a posição do De La Cruz. O torcedor do Flamengo sabe qual é a posição do De La Cruz? Quantos jogos do River Plate esse torcedor do Flamengo que reclama ele viu do De La Cruz? O De La Cruz joga em diferentes posições. Agora tem que ver como é que ele vai se encaixar nesse time, com esses jogadores, com o Gerson, com o Arrascaeta, com o Pedro, com o Gabriel, com o Bruno Henrique, com o Cebolinha. Então ele está buscando. Ontem o De La Cruz jogou mais livre, mais centralizado, porque tinha o Luiz Araújo e tinha o Bruno Henrique. Mas em outros jogos ele está fazendo lado direito. O Tite está tentando encontrar a melhor maneira de aproveitar esse jogador. Mas só a entrada dele é uma entrada importante, mas que já muda bastante. Mas ele está desde o ano passado. O ano passado foi uma situação de emergência para tentar levar o time a Libertadores, dava até para brigar pelo título brasileiro, não brigou. Acho que na derrota para o Atlético ele teve culpa, porque ele escalou muito mal, mas a derrota do Grêmio não foi culpa do Tite. Em 10 minutos os caras conseguiram tomar 3 gols. A derrota... Pelada. Então, ali o balde do banana foi acionado e aí não tem técnico que controle. A derrota para o Santos foi na conta do Gerson. Foi uma expulsão rigorosa, mas ele podia ter entrado naquela, sabendo como são os árbitros e o VAR no Brasil, foi expulso no primeiro tempo. O Flamengo teve atuação comprometida, né, naquela oportunidade. Em Brasília, né? A derrota para o Santos em Brasília. O Santos que foi rebaixado, também perdeu para o Santos, jogando como mandante. Né? Perdeu o jogo pro Grêmio daquela maneira. E perdeu para o São Paulo ainda no final, jogando uma partida ridícula na última rodada. Foram 4 derrotas. 4 derrotas. Então o Flamengo poderia ter brigado com o Palmeiras pelo título na última rodada, não fosse o que aconteceu. Para mim, na conta do Tite, vai a derrota para o Atlético Mineiro. Escalou muito mal. Ali foi o jogo que o Mateuzinho fez lambança no primeiro tempo, ele botou o Wesley e fez lambança no segundo tempo. Mas, assim, eu acho que é um processo.
né? Já tem bolas paradas já mais bem elaboradas, como a jogada do próprio gol contra o Botafogo. Agora isso vai levar um tempo. Não adianta o torcedor falar, ano passado foi ruim, eu quero que agora jogue muito. Você vai ficar querendo, amigo, porque não vai jogar muito de uma hora para outra. Não adianta o torcedor dar chilique, arrancar os cabelos, ficar vaiando. Não existe isso. É um time bom de uma hora para outra. Não vai. Agora, o técnico é um bom técnico, acho que ele está fazendo o trabalho dele, tem que haver paciência, esperar e observar os progressos. Ontem eu achei já melhor. O Volta Redonda é pior que o Botafogo? Claro que é pior que o Botafogo, mas o time ontem criou situações, o jogo fluiu mais. O poderia ter feito... O Gerson poderia ter feito um golaço ali na troca de passe. Aí entra coisas que ele pode... Essa é muito grave. Com outros técnicos era igual. O Flamengo precisa ter um índice de aproveitamento muito baixo das chances criadas. Ele cria chances e aproveita poucas, perde muito gol. E ontem esse gol foi isso. O Gerson entrou cara a cara, pô, cara, estufa a rede. Amigo. Jogadaça. Estufa a rede, dá uma pancada. Aí ele vai tentar dar a bolinha colocada. No outro jogo agora foi em Belém, o Rascaeta recebeu a bola dentro da área, pô, enche o pé. Aí tentou um toquinho no canto, o goleiro foi lá e catou. Pô, dá uma pancada no canto, tirando do goleiro. Isso o Tite tem que cobrar. Fala, gente, tem que aproveitar os chances perdidas. Pega lá o vídeo e mostra pros caras. Por que não chutou de outra maneira? Né? Isso tem que ser corrigido, sim. Você acha que o Tite vai ser aquele cara de defesa e jogar 1-0? Ou você acha que esse time... Porque eu acho que as contratações mostram que pode ser um Flamengo para jogar, O Tite não é um técnico só de 1-0. Teve times do Corinthians que eram de 1-0. Teve o time do Empatite quando ele parou em 2013 e tirou ano sabático. Mas o time de 2015 não era assim. E a seleção brasileira não era assim. A seleção brasileira não foi bem em Copa do Mundo por alguns outros erros que ele cometeu. Qual o time que ele jogava? Pega a escalação do Brasil na Copa do Mundo. Era ofensivo. Porra, então, a gente falava, inclusive, aqui. O Paquetá era um dos volantes. Ele jogava com 2 pontas, com centroavante. Até a gente questionou aqui a própria convocação, que ele convocou vários atacantes e poucos homens de meio campo. Então, o time era ofensivo. Não funcionou por outras razões. Ele foi mal. Nas 2 Copas, ele foi mal. Isso é inegável. Mas esse estereótipo, o Tite é um retranqueiro, 1-0, isso é uma visão de um Tite de uma década atrás ou mais.